Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Feche seus olhos. Espírito Santo, essa é a tua palavra, e eu preciso do teu Espírito, trazendo o convencimento, o enraizamento dessa mensagem nos corações. E Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos o ladrão das sementes, aquele que tenta roubar as sementes, porque essa semente não vai cair à beira do caminho, mas essa semente vai cair num solo fértil hoje. E nós queremos declarar, Pai, que haverá frutificação nesse lugar, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Irmãos, lendo essa passagem e algumas outras que nós vamos trabalhar essa noite, o que destacou meu coração foi a palavra procurar. Essa expressão que esse homem, o dono da vinha, chega até a vinha. Ele é o dono da vinha, ele é o dono do campo, e ele chega até lá, ele está conversando com aquele homem que cuidava daquele ambiente, o viticultor. Ele diz: olha, eu estou olhando para essa figueira e eu não estou vendo fruto. Venho aqui 3 anos já e não acho nada nessa figueira, então corte-a. E é interessante porque esse viticultor, ele tem uma figura, olhando na perspectiva de alguém que clama e diz: não jogue, não corte essa árvore, não jogue ela fora, me dê apenas 1 ano, que eu vou investir nessa figueira, eu vou trabalhar nesse adubo, eu vou pegar a pá, eu vou cavar, eu vou colocar produtos, eu vou cuidar desse solo, eu vou colocar um novo adubo se for preciso, mas me dê 1 ano, e se caso não der fruto, daqui a 1 ano, pelo menos 1 ano, pode cortá-la. Eu fiquei pensando que esse dono da vinha, ele chega até aquele lugar, e ele tem esse desejo de colher um fruto. Eu falei pela manhã que quando eu era bem criança, eu ia com meu pai para o Espírito Santo, e nós chegávamos lá em algumas terras. O nosso avô, ele tinha pomares, e eu nunca vou esquecer isso. A gente chegou num terreno e assentamos debaixo, lembra disso, pai? A gente sentou debaixo daquela laranjeira e nós começamos a chupar laranja, e começamos a conversar, e de repente chupa 10 laranjas, 20 laranjas, e aí a gente é levado para a casa do primo dele, tio primo, e lá tinha goiabas, a goiaba desse, não é exagero não, desse tamanho, e a goiaba ainda tinha aqueles papeizinhos para não deixar com que os bichos viessem morder ou comer a goiaba, coisa sublime. E a gente ainda saía daquele campo com um cento de laranja no carro, e nós trazíamos as laranjas de Espírito Santo até o Rio de Janeiro, e chupávamos laranja depois do almoço, coisa tremenda. Mas aquela terra era fértil, passam-se os anos, naquele tempo ainda tomávamos banho do rio lindo, maravilhoso, com muitas plantas, muitas árvores, muitos frutos. Vão passando-se os anos, você não tem mais aquele rio limpo hoje. Passam-se os anos e você não tem mais a quantidade ou os pomares que tinham naquele tempo. Passou-se alguns anos, e se eu fosse levar as minhas filhas lá hoje, eu diria para elas: filha, talvez nesse campo aqui, eu e o seu avô chupávamos laranja, e talvez a minha filha mais nova, que ama chupar laranja, ela diria assim: pai, eu queria tanto chupar aquela laranja, mas não tem mais fruto, filho, não tem mais árvore, não tem mais nada, cortaram, acabou-se tudo. Sabe, irmãos, eu penso que o dono da vinha, ele chega até aquele campo que é dele para comer daquele fruto, daquele figo, e não tem. Ele diz: corte. Eu quero traçar um paralelo com essa história também, com a outra que está em Marcos, porque essa é o dono da vinha que está dizendo, não era Jesus que estava dizendo, é o dono de uma vinha. E aqui o dono da vinha eu quero representar como um mundo.
O mundo muitas vezes olha para uma árvore e somos árvores. A Bíblia diz que nós somos como árvores. E essas árvores muitas vezes não dão fruto algum. E o mundo olha para você e diz assim: olha, por você não ter dado nenhum fruto, então eu estou te cortando. Você não ter dado resultados, você não alcançou as metas que eu estabeleci, que nós estabelecemos, você não vai chegar a lugar algum mais, então eu corto você. Você está um pouco enfermo, doente, por isso você não rende mais, então é melhor eu te cortar e contratar alguém que está muito saudável. O sistema do mundo corta pessoas independentemente de como você está ou de quem você é. Se você não produz, o mundo te corta. O sistema empresarial, se você não produzir nas metas, se você não seguir as orientações, se você não trazer resultados e crescimento exponenciais aos números, às metas, você é cortado e coloca-se alguém que tem uma fila gigantesca querendo aquela vaga. Isso se ninguém puxar o teu tapete e você for demitido, até injustamente em alguns casos. O mundo ele faz isso, mas a figura do mundo está cortando ou tentando cortar. Mas sempre tem o viticultor, e aqui é a figura de Cristo, o intercessor. Ele está dizendo assim: não, ainda não, dê-me mais um ano, porque em um ano tudo pode mudar. Eu quero dizer nessa noite que em nome de Jesus, se você ouvir a voz de Jesus Cristo e segui-lo e ser um discípulo dele, andar com ele, em um ano a sua vida nunca mais será a mesma. E eu quero declarar hoje, em um ano, esse ano, 2024, tudo pode mudar na sua vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu olho para essa realidade e eu vejo que essa figura de Cristo nos mostra um intercessor. É a figura de Moisés. Eu vou destruir esse povo, sai da frente. E Moisés diz: não, Senhor, tem misericórdia. O Senhor disse que esse povo entraria na terra prometida. O Senhor prometeu isso a Abraão. Não faça isso, Senhor. E Deus diz: tá bom, então eu vou matar aos poucos. Mas Deus não fulmina aquele povo na hora. É interessante porque os filhos dessa geração entram na terra prometida. Moisés não pisa na terra, mas Josué e Caleb pisam. Alguém teve que trabalhar arduamente para que uma geração futura pisasse na terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Talvez nós não venhamos a ver e a conquistar algumas coisas, mas o seu filho e a sua filha, eles vão adentrar aquele lugar, porque você batalhou, você investiu, você regou, você cuidou do solo, você cuidou do adubo, e você diz: eu posso não colher, mas os meus filhos vão colher. É o povo que pensa no hoje, mas pensa no futuro. William Barclay vai dizer que na Palestina era raro encontrar figueiras e macieiras no meio das vinhas. E é interessante porque ele coloca que a terra era tão pouca e pobre que se plantavam árvores em qualquer lugar que pudessem dar frutos. William Barclay vai mostrar que as terras eram poucas na Palestina. Então, onde tivesse uma terra boa ou não tão boa, plantava-se ali, para que desse alguma árvore boa, para que se colhesse. Hoje você faz a viagem, você vê os pomares, você vê os cafezais, milharais, né? Você vê aquelas frutas, aqueles pés, os pinheiros, você vê já os campos com aquela marca. E às vezes na estrada a gente vai passando: olha só como é que está. Ainda não está no tempo de colher. Aí você passa algum tempo, 6 meses, 7 meses depois, você olha como é que está o mineral, olha como é que está esse campo, olha, não tem nada, de repente tem alguma coisa lá depois de uns 6, 7 meses. Falei pela manhã, quando nós vamos para o Bambu, tem uma região muito interessante, tem pé de manga espalhado na rua, assim, mas do lado de fora das casas. E eu falei assim: meu Deus, quando eu passar aqui, imagina, pai, vamos parar aqui um dia para a gente chupar manga, né? E aí um dia a gente passou, cheio de caminhoneiro, pessoal chupando manga, pegando manga, os moradores pegam as mangas, mas eu fui descobrir que aquela manga era horrível, dava nem para fazer suco. Mas você acha que alguém que está morando numa região bem humilde quer saber se ela é de suco ou de chupar? Não, ela quer pegado, porque tem fruto lá. A gente era assim, a goiaba estava verde, o cara da minha avó tinha goiaba, a goiaba estava lá dura igual uma pedra, você disse: eu vou pegar só para dar uma, quase quebrava o dente, mas você queria pegar aquela bendita da árvore. É assim. Só que muitas vezes, irmãos, nós olhamos para isso e nos esquecemos da nação de Israel. A figueira, irmãos, ela representava também Israel. Às vezes nós olhamos para o contexto e esquecemos do que Deus estava mostrando também sobre o passado.
Jesus vai dizer em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, e quem estiver em mim, esse dará fruto. Quem permanecer em mim, você dará frutos, e muitos frutos. Então a figura da videira verdadeira tem a ver com Cristo, porque se tinha uma verdadeira, porque antes teve uma falsa. A falsa foi Israel, Ezequiel diz isso. Israel não cumpriu conforme os mandamentos e decretos do Senhor. Acertava uma hora, passava um tempo, caía novamente. Acertava uma hora, de repente caía novamente. Dava-se aos seus prazeres, seus corações corrompidos. De repente está adorando a Deus, em algum momento está adorando a Baal. Em um momento está falando, outro tempo está em silêncio. Algum momento, ao invés de não comer dos manjares, comia. Mas louvado seja Deus que Ele sempre levantou seus profetas, suas profetisas, homens e mulheres de Deus, para declarar: olha, voltem-se para mim de todo o coração. E Jesus vai dizer isso no Novo Testamento, na Nova Aliança: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a videira verdadeira. Então, quando nós olhamos para isso, há claramente um propósito para entendermos isso hoje, porque 1 de Pedro 2,9 vai dizer: porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo comprado. Tem todo um propósito para que vocês possam dar. Qual o objetivo da igreja lá em Santa Felicidade? É você chegar nessa igreja, é ser capacitado, é ser acompanhado, é você ser discipulado, é você ser abastecido, é você buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Mas quando você passar por aquela porta, você tem que pegar tudo isso que está dentro de você, que vem de Deus, e lançar sobre as vidas. É tudo aquilo que Deus está nutrindo em você, para que você compartilhe com o próximo. Sabe, irmãos, esse é o primeiro retrato, mas eu queria também te falar sobre, a Bíblia nos mostra outros momentos como Zaqueu, a questão da figueira brava, que ele só para ver Jesus. Mas em Marcos, eu queria que você fosse comigo para Marcos 11. Marcos 11, 12 a 14, na NVI, se você tiver sem Bíblia, acompanha aqui no telão. Marcos 11, 12 a 14 diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Diga assim: Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Irmãos, aqui não é aquele dono da vinha, aqui é Jesus. Jesus, ele está agora saindo, é um momento que mais à frente, alguns dias depois, Jesus será encaminhado para a cruz. E Jesus agora ele está chegando aqui, saindo de Betânia, depois ele vai para Jerusalém. E Jesus ele está, Betânia significa casa da aflição, lugar de aflição. Jesus ele está entendendo de que alguma coisa dentro dele tem necessidade. Jesus era homem, Jesus teve fome. Então Jesus olha agora para uma figueira e ele vai se aproximando nela, e aqui é o mesmo verbo, ele procurou, é o mesmo verbo que está lá. Então ele foi procurar o quê? Um fruto na figueira. Ele vai chegando perto, e a figueira, ela é tomada de folhas. O fruto não é igual a mangueira que está do lado de fora. O fruto está do lado de dentro. Então Jesus ele teve que tirar as folhas, que eram belíssimas, e quando ele coloca o braço, ele não acha nenhum, diga, fruto. Nada. E Jesus dá a sentença: nunca mais ninguém comerá de ti. E a figueira, se você ler o capítulo, a figueira vai secar. Quando os discípulos estão retornando, eles olham para a figueira e falam assim: Senhor, a figueira secou. E Jesus vai dizer imediatamente: sim, ela secou. Mas aquele que tem fé em Deus conseguirá ver um monte sendo transportado de um lugar para o outro. Jesus já entra com a fé. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite. Muitas vezes nós olhamos para esse retrato e já dizemos: mas pastor, se o dono da vinha lá, considerado como mundo, poderia cortar e alguém está como intercessor, esse é o entendimento de que há uma segunda chance.
Nessa perspectiva agora, já é considerado como o juízo. A porta fechou para aquela figueira. Deus está mostrando para nós hoje que há uma oportunidade de você ter um encontro com o Senhor, e você adentrar a porta, e você ter a experiência de uma morada eterna com o Senhor. Eu vou falar isso. Mas também haverá um dia, haverá um momento, que não haverá mais porta aberta nenhuma para você, nem para mim. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Deus quer que você abra o seu coração e seja ministrado para que entenda que ainda há oportunidade. O machado ainda não veio, mas ele virá como um juiz para julgar a humanidade. E nós temos que levar isso muito a sério, porque achamos que amanhã eu me posiciono, amanhã vai dar conta, amanhã eu produzo alguma coisa, amanhã eu posso dar até fruto, amanhã eu coloco adubo. Não, Deus não quer que você espere o amanhã. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele hoje, para que amanhã haja frutos. A pergunta que eu me fiz diante desses contextos aqui: o que o mundo, o dono da vinha, estaria buscando naquele campo em especial, na figueira? E o que Jesus estaria procurando na figueira descrita em Marcos? Sabe o que eles estavam procurando juntos? Frutos. Só frutos. Por isso, em primeiro lugar, se você entende que você quer ser um filho maduro a partir desse ano, e nesse ano você quer revelar ser o filho maduro, precisamos entender que os filhos imaturos não são dispensáveis. Filhos imaturos são convidados a passarem pelos processos de enraizamento e limpeza das fontes. Você pode falar isso comigo? Diga assim: filhos imaturos não são dispensáveis. Filhos imaturos são convidados a passarem pelos processos de enraizamento e limpeza das fontes. Então contou esta parábola: o homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhuma. Esse homem foi procurar 3 anos seguidos. Quando a palavra vem da boca do dono da vinha: corte, alguém se coloca na brecha. O dono da vinha foi procurar fruto na figueira, não achou. O dono da figueira foi colher frutos na figueira, não achou. Sua expectativa era de colheita, mas ele não colhe. E diante desse quadro, podemos talvez fazer a pergunta: por que deixar essa árvore inutilizar esse solo? Se você conhece algumas histórias, conta-se que um homem trabalhava no lugar onde tinham fontes, fonte d'água. Aqui em Curitiba, em Santa Catarina, tem vários terrenos com muitas fontes. Esse homem foi colocado para trabalhar e cuidar daquele pedaço de terra. E durante muitos anos, aquela fonte era tão bem cuidada, que aquela água tão pura, tão cuidada, ela alimentava cidades. Mas o governo mudou. Alguém teve uma péssima ideia em assumir aquele lugar e dizer assim: olha, vamos reduzir o custo. E faz um mapeamento da região. E percebe que tem um homem que cuida de fontes. O investimento para eles era muito alto. Então corta-se o investimento. E aquele homem é demitido. 1 mês depois, acontece um acidente. E química, lixo tóxico entra. E aquela fonte, ela é totalmente contaminada e começa a escorrer aquela água e vai chegando até as cidades e muitas pessoas morrem. Quando se levanta o questionamento para fazer as pesquisas e vão identificar que o local exato que aquela fonte deu problema era o local onde aquele homem realizava o cuidado diário. Quando você quer economizar, cortar custo,
Quando você quer desprezar regiões, desprezar a fonte da vida, quando você quer desprezar o pão da vida, você começará a se alimentar das águas desse mundo, você começará a comer comidas desse mundo. O filho pródigo tinha bezerro cevado, ele tinha uma mesa, a presença do pai, ele tinha um ambiente, ele tinha autoridade, anel, roupa, mas ele diz: pai, dê-me a parte, então eu vou agora provar de novas águas, eu vou deixar essa fonte, eu vou comer novos pães, eu vou me embriagar, eu vou usar esse valor agora porque eu quero ver a minha vida. E ele vai mesmo, e acaba tudo, e ele está agora no meio dos porcos, ele está agora comendo comida estragada, e lá ele tem um encontro com Deus, ele diz assim: pequei, caindo em si. Ele diz: agora eu preciso voltar para a casa do pai, porque lá na casa do pai tem amor, tem graça, tem perdão, tem mesa, tem banquete, mas eu não quero mais chegar lá como um filho, eu vou chegar como um funcionário. E quando ele está chegando naquele corredor, o pai está esperando na porta, ele todo sujo, o pai vem, e ele chegando perto, o pai não começa a dar de dedo dele, o pai diz: vem cá, filho, dá um beijo nele, chama os servos, que somos nós a igreja hoje, assim: olha, troque as roupas dele, coloque o anel no dedo, e faz ele comer aquele bezerro cevado que estava esperando por ele. Muitas pessoas hoje estão trocando, irmãos, o alimento que transforma, a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, por momentos de prazer. Isso chama sistema hedonista. Pessoas que estão buscando prazer para as suas vidas, estão se envolvendo com luxúria, estão se envolvendo com prostituição, estão se envolvendo com um momento de prazer, mas você poderá perceber que quanto mais você come desse sistema, mais fome você tem, mais vazio você tem. Eu quero te apresentar hoje uma água, que é a fonte da vida. Ele coloca dentro de ti um manancial, e você não tem mais fome pelo pecado, você não tem mais sede pelo pecado, porque agora ele colocou quem ele é dentro de ti. É o poder de Deus, é o evangelho, as boas novas. Eu olho para tudo isso, irmãos, eu percebo que o processo de enraizamento, limpeza das fontes precisa acontecer hoje nas nossas vidas, senão não vai ter fruto. Como assim, pastor, limpeza das fontes? Olha o que diz Salmo 1, 1-3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, olha isso aqui, filhos maduros, olha aqui, tem filho maduro aí? Dá um glória a Deus. Filho maduro, isso aqui é para você, filho maduro. Filhos maduros têm satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita, não só lê, ele fica ali ruminando, ele vai degustando, ele vai se alimentando, e essa palavra vai pegando nele por dentro, vai mexendo, vai transformando, vai arrancando aquilo que é químico, vai lavando essas fontes impuras, e vai enraizando ele na fé, na palavra, no amor, na graça. E como que você vê isso? Você não vai ter frutos? Vai ter muitos frutos. Eu olho para isso aqui e eu percebo que o salmista está mostrando: é como árvore plantada à beira de águas correntes. Sabe quem é que está lá na origem da fonte? Jesus Cristo de Nazaré. Ele não deixa o pecado dominar, porque Jesus Cristo é a fonte da vida. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Agora era Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração é podre, irmãos, é enganoso. O Pai sempre disse isso. Meu filho, o coração do homem é podre. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então o que nós temos que fazer? Jesus mostrou isso com os seus discípulos, lavando os pés, purificação, purificação, todo santo dia. Josué 3:5 vai dizer: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então a lavar, o purificar, ele é contínuo, porque para não ficar nenhum resíduo, nenhuma química, nem algo tóxico. Qual é o problema da humanidade hoje, irmãos? Doença na alma. Por que muitos estão doentes na alma? Porque não querem parar simplesmente de acelerar a vida frenética de atividade, de fazer, e aí se frustra, aí se deprime, aí se mata, morre.
Mas se você parar hoje, Deus está mandando você parar de fazer algumas coisas e falar: Senhor, som do meu coração, e ver se há em mim algum caminho mau. Eu digo que sempre terá. E começa a me purificar, começa a me lavar, começa a retirar essa química, tira esse passado, tira esse lixo, tira isso que está, Senhor, me matando. E eu quero depositar isso em Ti, porque em Ti tem futuro. Eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e te dar um futuro e esperança. Irmãos, isso tem que mexer conosco, porque Deus quer lavar as fontes dos nossos corações hoje. Da mesma forma, põe para mim Salmo 92, 6, 7, é o processo de enraizamento. Aquele viticultor diz: não, eu vou cavar. Eu vou colocar a pá aqui, a gente vai tirar esse adubo, a gente vai colocar novo adubo. Eu tenho 2 árvores na frente da minha casa. Uma meu pai me deu, outra meu sogro me deu. E teve uma viagem que eu fui fazer, alguém me mandou uma foto, e a árvore estava no chão. Eu pensei que tinha sido um cachorro, esses cachorros de rua, que são uma benção. E eu olhei assim, eu falei assim: meu Deus, o cachorro da rua lá já faz o número 1, faz o número 2, e agora atropelou. Eu falei: caramba, que agora? E aí eu chego de viagem, a árvore estava de pé, bonitinha. Eu falei assim: caramba, Deus mandou os anjos. E aí, irmãos, eu comecei a cuidar mais daquelas plantas. Irmão, passa lá, quando você passar, estenda a mão, né? Abençoa a casa primeiro e dá uma olhadinha para as árvores. Não pensa aquelas pétalas vermelhas, aquela coisa. Não cresceu muito ainda uma, a outra que está crescendo, está quase entrando, já escou o ramo de José, está passando quase pelo muro. Mas a outra, irmãos, ela é vermelha, que eu falo assim: meu Deus, que coisa linda. Mas, irmãos, teve dias que eu olhei para a bichinha e falei assim: meu Deus, que árvore feia. Aí o pai experiente falou assim: é normal, bênção, é estação. Assim, interessante. Agora presta atenção como que o justo vive diante de Deus. Olha isso aqui, Salmo 92. Eu dei até tempo para, né? Foi Salmo 92, 6 e 7. Salmo 92, 6 e 7. Olha isso. Salmo 92, 1. Perdão. Como é bom render. Está 92? É o 12 e 14. Vocês já roubaram da Bíblia o texto? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro continua. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso. Irmãos, volta ali o versículo anterior, deixa na tela. Irmãos, florescerão como palmeira e cedro do Líbano. Irmãos, a palmeira, irmãos, ela cresce na vertical 40 metros. E tem estudiosos que vão dizer que ela cresce quase 300 metros na sua raiz, de profundidade. O cedro do Líbano, 3 a 4 anos, 1 palmo para cima, mas 2 a 3 metros para baixo. Você é como árvore. Onde é que estão tuas raízes? Se o justo, que é justo diante de Deus, tem que florescer e dar fruto. Mas isso, irmãos, leva a um tempo de um processo de enraizamento, de adubo, de tratar, para que o fruto apareça naquele pé. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que a raiz de uma palmeira, como eu disse, ela é profunda. O cedro profundo, encontra água, encontra rocha, vai encontrando, vai se envolvendo em tudo. Porque, irmãos, você não consegue arrancar um cedro mediante a qualquer tempestade do chão. É uma das árvores mais citadas na Bíblia. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você entenda hoje isso aqui. Porque o apóstolo Pedro, 2 de Pedro 1, de 5 a 9, vai nos mostrar que é a base dessa série. Pastor, como eu consigo chegar nesse nível de crescimento exponencial na vertical e ter essa raiz profunda e um cedro
depois de alguns anos, ele vai chegar no diâmetro de 14 pessoas abraçar um cedro do Líbano. Imagina a largura de um cedro, irmãos, mais largo que um carro. E a gente olha para isso aqui e pergunta assim, mas como? Olha o que vai dizer o verso 5 do capítulo 1 de 2 de Pedro. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Tem que acrescentar à fé algumas coisas, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivas. Aquela árvore que o dono da vinha viu era inoperante, inútil aos olhos dele. Então a receita, irmãos, para você crescer, é você se empenhar, é acrescentar a fé, a virtude, o amor, a graça, a perseverança, é você dizer, Senhor, hoje eu te busquei, mas amanhã eu também quero ver tua glória. É o que Moisés experimentou, irmãos. Moisés viu milagres, ele viu ali as pragas, ele viu o dedo de Deus, ele viu o mar se abrir, ele viu coisas sobrenaturais, ele viu a sarça, mas Moisés vai dizer, mostra-me a tua glória. Eu não quero deixar me acostumar com as coisas, eu quero ver a tua glória. Está lá o Salmo 90. Nosso grande problema, irmãos, é que às vezes a gente está dando um frutinho bem pequenininho, não está nem maduro, está verde. Então assim, olha, está vendo meu fruto? Ainda tu disse que é teu, e não é teu. É mediante a videira que você produz frutos de Jesus em você. Eu amo Pedro e João. Está o paralítico pedindo na porta do templo, dá uma esmola, a vida inteira, colocado pelos pais. Aí vem Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Aí ele chega e fala assim, olhe para nós. Sabe qual é o nome disso? Responsabilidade. Olha, tem que olhar para Jesus, hein? É só Jesus, hein? Chega um nível da fé de maturidade cristã que você não terceiriza. Você fala assim, pode olhar para mim aqui, porque se você olhar para mim, você vai saber que eu estou imitando Jesus Cristo, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí você vê ele dizendo assim, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda. Ele levantou e saiu para o templo orar, alegrar. Orar também, deve ter orado. Pedro e João estão lá. Irmãos, olha isso. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Aí os caras do cidade ficaram loucos com Pedro e João. E foram atrás deles. E começaram a falar assim, porque vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Começaram lá. Aí Pedro e João falaram assim, Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, assim, a pedra que vocês rejeitaram, Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, foi Ele que curou esse homem. Na hora de falar assim, ó, olhe para nós, tem cura. Na hora que vem a paulada, sabe o que eles fizeram? Não foi a gente que curou não, foi Jesus que curou. É você dar a razão, é você honrar quem de fato curou, irmãos. Tem gente que fala assim, quem curou foi eu. Não foi não, foi o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós ficamos levantando o nome de placa de igreja, levantando o nome de apóstolo, levantando o nome de pastor, colocamos na placa o pastor tal, mas não é o pastor, não é o apóstolo, é o Deus, é o Filho encarnado, o Filho de Deus, resplandecendo a glória de Deus. É Ele. Precisamos nos atentar que a porta do evangelho da segunda oportunidade ainda está aberta. Irmão, vai ter um dia que não vai estar mais aberta. Respondeu o homem, Senhor, deixa comigo. Eu fiquei pensando nisso aqui. O evangelho, a segunda oportunidade. Então tem uma chance. Você não é dispensável. Então eu estou te convidando a você. O texto está mostrando assim, olha, eu estou te convidando a você ter encontro comigo. Porque é uma porta. O evangelho é uma porta. Jesus vai dizer, eu sou a porta. Quem entrar em mim vai viver. Ele está batendo a porta da igreja na Ásia. Esse que estou à porta e bato. Se alguém estiver ouvindo, abra. Jesus está do lado de fora da igreja. Essa profundidade, irmãos, nós precisamos entender que
Pedro fez isso. Pedro, ele vai negar Jesus. Pedro vai dizer, olha, eu não conheço, o galo canta, ou o sino toca. E o que a gente faz nessa hora? Olha só que Pedro fez. Mas tem alunos aqui de escolas, universidades, pessoas no trabalho, que talvez tenha gente lá dizendo assim, se eu pegar um crente de frente hoje, se apresente, a paz do Senhor. Chegou aqui um servo do Deus Altíssimo, sai debaixo da cadeira e começa a se posicionar naquela universidade. Pastor, o senhor não sabe do pessoal lá. Você tem que começar a falar mais de Deus do que outros assuntos. Porque quando Raabe ouviu daqueles homens que eles foram lá espiar, ela falou assim, gente, o que a gente está ouvindo aqui, os assuntos do que Deus está fazendo lá no meio de vocês. Ele estava em outra cidade. Olha a rainha de Sabá. Sai daquela região e vai lá em Salomão. Se você for um anunciador das boas novas, der testemunho de Jesus, se nós formos isso, se nós revelarmos Cristo, irmãos, essa cidade aqui, esse bairro, esses bairros ao redor de Santa vão ficar totalmente dentro das casas. Por quê? Porque não vai caber dentro dos templos. Vai lotar os templos, e vai lotar aqui do lado, vai lotar lá em cima, vai lotar lá embaixo. Tem igreja que nem abriu, vai ter que abrir, porque não vai caber. Por quê, irmãos? Porque quando você revela Cristo, as multidões chegam. Eu quero profetizar nessa casa, as multidões continuam famintas e sedentas, mas haverá um povo preparado, forjado, cheio do Espírito Santo, e quando esse povo passar, as multidões virão. Pastor, vai acontecer mesmo? Eu tenho que crer nisso. Porque Deus espera de nós frutos que, em essência, passam pela sua santidade, revelando o nosso profundo e sincero arrependimento. Olha o que diz Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes. Você quer ser feliz? Você já viu na internet? Seja feliz, faça o que você quiser. Aí tem um público dizendo assim, olha, você nasceu para ser feliz. Tristeza, dor, problemas, lágrimas? Não. E triste que tem gente no altar dizendo isso. Só que está escrito, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Então quando a gente olha para esse texto aqui, felizes os que lavam suas vestes. O que é lavar veste na Bíblia? Purificação. As mulheres iam para a beira dos rios, e elas lavavam as roupas dos soldados e dos seus familiares, e ficavam lá lavando com pedra e sabão, que vinha do óleo. Irmãos, nós temos que começar a dizer para Deus, Senhor, purifica o meu coração, lava as minhas roupas. Lavar as vestes tem a ver com purificação, e você vai ser feliz. E assim tem direito à árvore da vida. E podem entrar na cidade pelas... Aleluia, irmão, esse texto é muito incrível. Tem acesso às portas da Nova Jerusalém. Isso só acontece se você for lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Quando o diabo olha para um filho de Deus, você acha que ele vê o quê, o João? Não, ele vê alguém marcado pelo sangue do Cordeiro. Isso aconteceu lá no Egito. Marque nos umbrais com o sangue de um cordeiro. Isso é uma mensagem profética. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, para você ter acesso a essas portas da Nova Jerusalém, você precisa passar pela cruz. O que é cruz? Jesus Cristo, ressurreto, venceu a morte, venceu o pecado, está vivo à destra do Pai, intercedendo. Não, Senhor, dê-me mais um ano, porque eu quero fazer algo na vida dele. Não mate ele, não corte ele, não destrua, não. Eu vou transformar essa vida. O texto vai dizer em João 17 que ele intercede por aqueles que ele não conhece. Ele intercede pelos discípulos. O papel de Jesus no céu, irmãos, também é intercessão. Em último lugar, a banda pode vir. Precisamos compreender que Jesus teve fome. Ele estava à procura dos frutos, ou do fruto, e não das folhas. E agora eu deixo o Lucas e eu vou para Marcos. Irmãos, presta atenção que eu vou te dizer.
Spurgeon disse: na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. Filhos maduros já está compreendendo. Está compreendendo que Jesus está com fome. Ele está à procura de fruto, não de folhas. O texto vai demonstrar que quem foi procurar o fruto em Marcos? Jesus. Quem estava com fome? Jesus. No dia seguinte, saindo de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe, ao chegar perto, foi ver se tinha fruto. Jesus poderia dar uma olhada, porque Jesus é Deus. Ele falou assim: não tem, daqui eu estou vendo. Mas Jesus, irmãos, Ele é presente. Ele está aqui agora. Ele não está lá, escondido, ou sumindo de mim, me vendo de longe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no João. Ele está aqui. Você está vendo a glória dele? Ele está aqui, amém? Você está percebendo que o Espírito de Deus está aqui, nesse lugar, amém, irmãos? Então agora, a gente olha para isso, a gente percebe que Jesus chegou perto. Jesus viu de longe, não achou nada. Ele não achou nenhuma fruta, nem um figo verde. Ele não achou nada. Haverá um dia, irmãos, que Jesus não será mais acesso para o Evangelho da segunda oportunidade. Ele será somente o juiz. Jesus estava procurando frutos, mas não acha. Os sacerdotes, as pessoas que estavam ali, ouviram Jesus, viram Jesus. As pessoas que estavam ali também tramavam a sua morte. Jesus está preocupado com isso. Jesus está olhando e falou assim: deixa eu ver se tem fruto nessa figueira. Eu parei para me perguntar esses dias, que eu preparava esse sermão: será que Jesus está com fome hoje? Será que Jesus está à procura de frutos hoje? Talvez estejamos confundindo frutos com ações humanas, ações boas. Ações, ativismo, profissionalismo, estudos, doações, ajudas. Mas a Bíblia tem um padrão para que os filhos de Deus deem não só frutos, mas muitos frutos. João 15: quem permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito. A gente tem uma crise com permanecer, irmãos. A gente só quer frequentar. Pertencimento é difícil. Eu entendo alguns porque nunca tiveram o pertencimento da família. Nunca souberam o que é um lar, um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Ser chamado de filho, chamar alguém de pai. Eu sei o que é pertencimento. Mas tem gente que não sabe o que é isso. Só que hoje isso vai ser quebrado na tua vida, porque você tem que pertencer a Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é a fonte da vida. E eu perguntando, orando a Deus, no meu tempo de oração, de meditação, falei assim: Senhor, se o Senhor colocar a mãozinha do Senhor aqui dentro de mim, será que o Senhor vai achar folha ou fruto? Eu fui mais longe. Disse: Senhor, se o Senhor colocar a mão dentro da minha casa, esticar o braço, o Senhor vai achar o quê? Folhas ou frutos? Senhor, se o Senhor colocar a mão dentro da igreja Alameda em Santa Felicidade, o Senhor vai achar folhas ou frutos? Eu quero te falar nessa noite, isso não é heresia. Jesus está com fome, Fátima. Tá. Só que ele chega nos lugares, ele vê árvores com folhas belíssimas, ocas por dentro, sem vida, cultos mecânicos, cronograma, tudo certinho, bonitinho, mas não tem unção, não tem poder, não tem manifestação do Espírito, não tem as coisas do céu na terra. Há uma geleira, tudo organizadinho, não tem nada contra organizado. A pergunta é: Jesus está na casa? Jesus está vendo frutos em nós, em mim? Por isso que eu quase não consegui pregar esse sermão hoje de manhã,
Porque eu falei: Senhor, a começar em mim, pode me quebrar. Sou eu. O primeiro sou eu. Ninguém vai entrar na minha frente. Porque eu quero que o Senhor coloque o braço, estenda o braço e vê se aqui dentro tem folhas ou frutos. Eu fiquei pensando num braço entrando agora aqui dentro da igreja. É a mão de Jesus. Ele tira folha, tira folha, tira folha, tira folha. Eu falei: meu Deus, você não está achando nada? Irmãos, o texto diz que Jesus não achou nada, nenhuma frutinha verde. Não te incomoda isso, não? Me incomoda. E muito. Porque Jesus vai me julgar não pelo que eu fiz, mas se eu fui folha ou fruto, ou se eu dei frutos, ou se eu fui só folhas. As folhas foram os fariseus, mestres da lei. Falava bonito, pompa, oravam orações belíssimas na praça, mas tem um publicano orando lá assim: eu que pequei. Tem fruto aí, tem arrependimento aí, tem quebrantamento aí. Sabe, irmãos, Deus chacoalhou. Eu, assim, ó, entenda isso. Deus colocou o braço aqui dentro hoje. De manhã. É por isso que eu te falei. Deus colocou o braço aqui dentro de manhã. Ele está chacoalhando essa árvore aqui. O que ele vai achar aqui? Eu vou fechar essa palavra dizendo que um violão, uma pessoa tocando violão. Cadê o rapaz do violão? Ah lá, Felipe. Desafina a primeira corda. Só a primeira. Isso. Johnny, dá um mi. Vê se você consegue afinar, filho. Sabe qual é o nome disso? Sintonia. Você quer dar fruto? Tem que estar em sintonia com o Mi de Jesus. A gente quer entrar em sintonia com tudo na terra. A gente quer ter sintonia com economia, com política, sintonia com todo mundo. Mas Deus está dando uma nota. Renunciar. Renunciar. Aí ele, renunciar, 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 tomar a sua cruz, permanecer em mim. Você quer que você permaneça nele? A pergunta nessa noite é: se Jesus colocar o braço na tua vida hoje, Ele acha folhas ou muitos frutos? Se nessa noite Deus ministrou o seu coração, pede para a igreja ficar de pé. Nós vamos ter um tempo de busca. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite: folhas ou frutos? Como é que você vai sair dessa igreja hoje? Ah, pastor, estou dando muitos frutos. Glória a Deus, dê mais. Mas nós temos aqui pessoas que talvez simplesmente são as folhas, ou alguns estão dando até alguns frutos. Os frutos estão verdes. Que bom que Jesus achou fruto aí. Mas a minha pergunta é: você quer dar muitos frutos ou poucos? Se você quer dar muitos frutos hoje e abandonar essas folhas aí, e Senhor, tem tanto fruto que já está até saindo por detrás das folhas.
Não vai ter dificuldade do Senhor mexer nas folhas. O Senhor vai ver de longe, vai ver, tem fruto lá. Pessoas vão passar por aqui, irmãos, pelo contorno, vão passar ao redor da igreja e vão poder dizer: aquela igreja foi a igreja que eu fui batizado, que cuidaram de mim. Eu estou voltando aqui 10 anos depois que eu fui para fora. Aquela igreja eu consegui ver frutos, e eu dei frutos lá. Eu permaneci naquele lugar em Cristo, e nós edificamos, nós construímos, fizemos tantas coisas maravilhosas. Se nessa noite você quer dar muitos frutos, e você quer buscar isso na fonte, lavar as fontes, enraizar-se no Senhor, em nome de Jesus, vem para esse altar e fique de pé, não se ajoelha não, mas vai enchendo esse lugar aqui. Vai dizer: eu quero. Isso, vai tomando, pode vir em nome de Jesus. Vai falando isso para Deus, aqui já, são muitos frutos, mas começa em mim, Senhor, primeiro. Eu sei que esse ano não será o mesmo, porque a Tua palavra disse isso. Em um ano, tudo pode mudar. Esse ano vai ser diferente, mas a decisão é permanecer. Nada vai me afastar de Ti, nada vai me afastar do Senhor, nada vai me impedir do Teu agir em mim, nada vai. Eu quero o Senhor. São muitos frutos, porque estamos no centro da vontade do Senhor. Saia do centro da tua vontade e entra na vontade dEle. Filhos maduros andam na vontade dEle, renunciam a si mesmo e tomam a vida de Jesus como padrão, modelo.